Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico e é com muita alegria que eu faço esses vídeos e compartilho esses vídeos com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative lá o sininho para receber os novos vídeos e compartilhe esses vídeos do canal Evangelho Autêntico, porque possa ser que nós, compartilhando esses vídeos, venhamos ajudar alguém que necessita. Eu quero falar um pouco sobre vocação ministerial e serviços, porque tem sido generalizado nas nossas igrejas hoje muito sobre o ministério da pregação. E parece que o reino de Deus não existe mais nada no seu ministério da pregação. E eu quero ler um versículo de um capítulo que quase ninguém lê, e bem poucos pregadores no mundo pregam, que é Romanos capítulo 16, e o versículo de número 22, que diz: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Se eu falasse para você sem ler que quem escreveu Romanos não foi Paulo, foi Tércio, perigoso você não acreditar nisso que eu disse. Mas nós lemos o versículo, Romanos capítulo 16, que Tércio está dizendo: eu escrevi essa epístola. O capítulo 16 de Romanos é um capítulo que Paulo fala de um monte de pessoas maravilhosas e desconhecidas. Ele fala de dezenas de cooperadores da obra do Senhor, aqueles que viviam o reino de Deus no primeiro século, mas que eles não aparecem nas outras partes, e se aparece, aparece muito pouco. E eu queria chamar a sua atenção, porque da mesma forma que Tércio escreve a epístola aos Romanos, é considerado a epístola de Paulo. Mas por quê? Porque o pensamento é de Paulo, a narrativa é de Paulo, mas houve uma cooperação. Tércio, ele era escritor, ele escrevia cartas que nesse primeiro século da era cristã, bem poucas pessoas faziam. Tércio não é um apóstolo, Tércio não aparece curando enfermos nas escrituras, Tércio não aparece fazendo discursos excelentes, homilias. Tércio não é uma pessoa que se destaca pela eloquência, igual se destacou Apolo. Não, Tércio, ele é um cooperador, e ele cooperava no reino de Deus escrevendo. E quantas pessoas que cooperam no reino de Deus de muitas formas, só que tem sido generalizado o ministério da pregação como se só existisse o ministério da pregação. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai entender a diversidade de funções que existe no corpo de Cristo. E existem muitas funções importantes que nós não valorizamos, porque hoje em dia existe uma idolatria pelo microfone. Hoje em dia existe uma corrida atrás desse objeto, e parece que se as pessoas não pegar esse objeto na mão e não fazer uma pregação, a impressão que dá é que ela não tem nem salvação. E isso é fruto de pregações sem base bíblica, de grandes congressos que existiu e existe ainda no nosso Brasil, onde as pregações generalizam que todas as pessoas que estão ali vão ser pregadores. E essas frases de defeitos, eu não digo nem defeito, de defeito, acabou trazendo um transtorno, porque existe uma função no corpo de Cristo chamado socorro, mas ninguém fala. E não pense você que é o pregador de multidões que vai à beira da sarjeta, levantar o mendigo pela mão, oferecer uma ajuda, colocar ele numa comunidade terapêutica para que ele se recupere e volte à sociedade. Não, quem faz isso são aqueles que exercem um ministério, um dom, uma vocação para socorrer, um coração de compaixão. E isso faz parte do corpo.
palavra de sabedoria, um dom que muitas pessoas não falam sobre ele, palavra de conhecimento. O versículo 8 do capítulo 12, 1 Coríntios, diz que a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Nem todos vão ser pregador, nem todos vão estar no púlpito, até porque se todos estivessem no púlpito, não existiria socorro, o corpo seria morto, porque o corpo de Cristo e a beleza do corpo de Cristo está na diversidade de funções, na diversidade de dons. E eu tenho a minha vocação, né? Eu tenho as minhas responsabilidades dentro do corpo de Cristo e você também tem as suas responsabilidades dentro do corpo de Cristo. E eu quero, através desse vídeo, falar para você, seja feliz com a tua vocação. 1 Coríntios 12 diz que o pé não é mão, que o olho não é a orelha, mas que todos os membros do corpo têm valor. E nós precisamos valorizar as funções do corpo que não são mais valorizadas. Existem partes, né, do corpo de Cristo que não aparecem no púlpito, que não aparecem nos eventos, que não aparecem na hora da homilia, que não aparecem no grupo de louvor, mas que são importantíssimas. Até porque culto é 2 horas de um ajuntamento, mas depois nós temos que fazer o que diz a palavra, eclesia, sair para fora. E é lá fora que o corpo de Cristo mostra a sua beleza e as suas manifestações através das suas diversidades de funções. E nós precisamos estar felizes, porque fazemos parte desse corpo. Tércio escreve a epístola aos Romanos. No final da vida de Paulo, quem sustenta Paulo é Lucas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 11, ele diz, só Lucas está comigo. Existem diversidades. Você vai ver que pessoas que aparecem no capítulo 16 de Romanos são pessoas que você não conhece, mas Paulo chama eles de cooperadores. Tem pessoas que Deus investe nelas, dá recurso para elas e elas são semeadores no reino de Deus. Tem pessoas que Deus coloca no coração dela, capacita ela para ela exercer uma função no corpo de Cristo, que é socorrer necessitados. As pessoas que estão na madrugada, que estão evangelizando, aquelas que fazem sopa, aquelas que trabalham no contexto da capelania, seja prisional, seja hospitalar ou seja social. Existem muitas funções no corpo de Cristo. E essa corrida pelo microfone, essa disputa por ministério, essa soberba de aparecer na frente de alguma coisa tem contaminado a igreja brasileira. Eu louvo a Deus porque muitos jovens, né, estão abrindo o entendimento para entender que o reino de Deus não é só pregação, o reino de Deus não é só homilia, existe uma diversidade de funções. E possa ser que nesse contexto Paulo não teria conseguido escrever Romanos, mas Tércio escreve para Paulo, Lucas escreveu para Paulo. Lucas acompanhou Paulo no fim do seu ministério. Muitas pessoas que Paulo menciona no capítulo 16 de Romanos, que não aparece em evidências, em muitas coisas que aconteceu ao decorrer do primeiro século, mas que são pessoas importantíssimas. Por isso você, meu querido irmão, não queira fazer o que você não foi chamado, mas faça com alegria aquilo a qual Deus chamou você para fazer, faça com muita alegria. Hoje nós temos Bíblias nas nossas mãos, não por causa de grandes pregadores, mas por causa de tradutores. Pessoas que se colocaram na presença de Deus, investiram suas vidas em especializações das línguas,
tanto dos originais a qual foi escrito as Escrituras, e começaram a traduzir para diversos idiomas. E chegou em nós, no Brasil. A Bíblia chegou até nós por causa de tradutores, mas nós não falamos dos tradutores. Nós esquecemos dos missionários que estão perdidos, nós esquecemos de um monte de belezas e funções que existem no corpo de Cristo e estamos fechados de entendimento. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, porque existe no corpo de Cristo uma diversidade tão bela. Nós esquecemos daqueles que intercedem, homens e mulheres capacitados de um nível tão alto de oração, que sustenta pela intercessão muitas coisas em pé, que outra hora poderia cair. Nós esquecemos da simplicidade e experiência dos nossos idosos, trazendo para a igreja, às vezes, palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Não são pregadores profundos, mas às vezes nós nem reconhecemos os dons que estão no nosso meio. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, meu querido, porque essa busca desenfreada pelo microfone gera competição. E eu quero deixar para você algo aqui muito impactante para a sua vida. Você nunca vai servir naquilo a qual Deus não te chamou. Você só dá certo naquilo que Deus te chamou. Não queira fazer o que Deus não falou para você fazer. Se sinta alegre, se sinta valorizado na simplicidade da tua vocação, naquilo a qual Deus te chamou para fazer. Porque é tão sublime quanto a qualquer outra parte do corpo de Cristo e qualquer outra função. O missionário está em missão, mas o recurso vem de quem está enviando recurso. A pessoa que envia recurso trabalha, às vezes é um empresário, às vezes é um empregado que não está lá, mas que está ajudando. O reino de Deus se completa. Eu tenho uma função, você tem outra função, o teu irmão tem outra função, a pessoa que está ouvindo esse vídeo tem outra função, e nós nos completamos. O Espírito é o mesmo, mas a diversidade de dons, a diversidade de ministérios. Mas tudo que ele faz e manifesta é para um fim proveitoso. Então não se esqueça, quando você lê Romanos, pare um pouco no capítulo 16. E preste atenção que Paulo está saudando muitos cooperadores que não eram pregadores, eram obreiros. Eram aqueles que avançavam com o reino em ajudas, em caridades, em socorros, escrevendo, ajudando em diversidades de formas, ajudando com recursos, ajudando intercedendo, ajudando enviando roupa, ajudando enviando mantimento, ajudando nas cadeias de Paulo, ajudando nos sofrimentos. E o Evangelho chegou até nós. Ele não chegou até nós somente por causa de pregadores, porque o reino de Deus não é somente pregadores e mestres e professores, não. Existe uma beleza que está sendo apagada no corpo de Cristo, que é a diversidade de funções, a variedades de dons, os ministérios, o governo, tudo isso provém do mesmo Espírito. O Espírito é um só, é o Espírito Santo de Deus que é Deus e habita em nós, a igreja. Por isso, querido, fique tranquilo. O que é para você fazer, faça bem feito. O que não é para você fazer, não queira fazer. A tua parte é tua, a minha parte é minha. E se você ler o Novo Testamento inteiro, teve pessoas que nós lemos e passa aos nossos olhos e nós não prestamos atenção. Tércio escreveu a Epístola aos Romanos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém.